Antes do intervalo, eu tinha finalizado com as palavras do Nelson. Eu vou passar a palavra agora para o professor José Carlos para suas considerações sobre as últimas intervenções. O Márcio Wohlers não está mais aqui? Não, era a primeira que eu ia responder, né? Deixa eu, pulando então, Carlos Afonso, prazer em vê-lo. Como é que você está? Grande figura, fundador do Comitê Gestor da Internet do Brasil. Prazer em vê-lo. Bom, com relação à pergunta do confronto startup, empresa de crescimento, quando eu tratei, eu não tratei o assunto de maneira como um trade-off, ou um ou outro. Eu tratei que é extremamente duvidoso a fazer uma aposta governamental em startups. Por quê? Porque o fenômeno startup é um fenômeno duvidoso por natureza. Uma empresa nascente ela pode vingar, mas a grande maioria não vinga. Ou seja, isso é parte da natureza da empresa emergente. Se ela é tecnológica, pior ainda, porque o risco é muito elevado. Os investidores, em particular, eles não investem em startups assim tão fácil, eles investem nas empresas que já têm um fluxo de caixa, clientes, enfim. Traduzindo uma frase do professor Silvio Meira, lá de Pernambuco, ele diz o seguinte: inovação significa mais e melhores notas fiscais. Então, se as startups estiverem faturando e faturando bem, melhor ainda. Então, para mim, que as empresas de alto potencial de crescimento, que são aquelas que empregam em grande quantidade, são as empresas que mereceriam uma atenção maior de políticas públicas, e elas não vêm tendo essa atenção. Quando a gente olha para o lado do fomento, cadê o Nelson está ali? O fomento à inovação no Brasil ainda é muito tímido. Eu fui presidente da FAPESP Pernambuco e eu sei o quanto é difícil fomentar, porque o recurso governamental não existe em abundância, você tem que fazer prioridades. E como o Felipe estava apresentando aqui, é muito difícil, porque você tem uma ideia, toda inovação tem um timing. Se o fomento não vem, se o funding não vem, o timing é perdido. Então, o que é que adianta a gente ter vários programas, várias iniciativas, se elas não acompanham o timing do empreendedor, o timing do inovador? Então, eu iria discorrer muito mais sobre a fragilidade do processo de fomento à inovação no Brasil, mas não vou perder muito tempo nisso, não. Isso é tema para uma outra sessão. Mas eu queria, é uma pena que o Márcio Wohlers não esteja aqui, porque ele tocou uma questão muito séria, que é essa questão da desindustrialização. Me colocando um pouco numa posição contrária do Nelson, a desindustrialização é um fenômeno mundial, ou seja, está ocorrendo nos países mais desenvolvidos, só que a diferença do que acontece lá com o que acontece aqui é que a desindustrialização nos países mais desenvolvidos está ocorrendo quando os países já têm alta renda, e nós estamos desindustrializando quando a nossa renda é uma renda média, agravado ao fato que nós estamos tendo uma população que está envelhecendo, então nós estamos ficando velhos e não ricos. Eles estão ficando mais velhos que a gente, mas são ricos. Esse que é um dilema que a gente tem que enfrentar. Então, essa questão da desindustrialização é uma questão inexorável, ou seja, as etapas da evolução da economia são evolutivas. Hoje, qualquer processo avançado de cadeia de valor internacional, ele se transformou. Se você pegar a cadeia produtiva da indústria automobilística, ela é totalmente modularizada. Ela é feita em qualquer lugar do planeta, dependendo das condições em que o processo de inovação está se dando nessa cadeia. Então, a gente tem que esquecer a industrialização do passado, essa não voltará.
ela não vai empregar mais gente. Quem mais emprega hoje no mundo, quem mais agrega valor no mundo é o setor de serviços. Então, esse saudosismo com a indústria é um negócio que não cabe na cabeça dos policymakers e dos pensadores da modernidade. Por outro lado, aí parafraseando o fundador do Netscape, que hoje é um grande investidor, é o Marc Andreessen, que é uma espécie de guru hoje do investimento no Vale do Silício. Ele diz o seguinte: software is eating the world, ou seja, o software está comendo o mundo. Ou seja, o software está gerando todos os processos da atualidade. Então, não adianta ficar formando uma expectativa de que a indústria vai voltar a gerar aqueles empregos que gerou e que vai adicionar impostos. Isso não vai mais acontecer. A gente tem que encontrar outro nome para o que está acontecendo, mas não será mais indústria. Então, e, finalmente, a questão das metas de inovação, que foi a última intervenção. Como eu disse, inovação não é um processo espontâneo e deliberado, é um processo submetido a incentivos. Se não há incentivos para a inovação, então não adianta perseguir metas, porque, como eu disse, se nós não estamos investindo aqui no Brasil em inovação, é porque não precisamos, ou seja, numa economia fechada, onde o empresariado acha que é o suficiente, para que ele vai investir em inovar? Então, é necessário um contexto onde haja pressão e incentivos para a inovação. Podem ficar certos, se os mercados no Brasil forem abertos à competição internacional, vocês vão ver como as ideias, os empresários vão reagir, vão inovar, vão botar o seu dinheiro e não o dinheiro do governo para poder sobreviver e encontrar novas fronteiras, um oceano azul, como se diz na teoria, saindo do oceano vermelho, das cotoveladas e das brigas sanguinárias do mercado que a gente conhece. Nina. Okay, I'm just going to say a few things. One is about the role of the government. I know that in most places, the government is the biggest customer in most things. Okay, so let me say this. Let me breathe in before I say this. It is a disaster to any economy if the ICT market within the government has been solely acquired by a large company, and especially if that is a foreign company. I take that again. It is a disaster for any economy that its ICT market within the government is acquired by a multinational, and especially if that multinational is a foreign company. Where I come from, we have a lot of that, where a company comes and gives you 100,000 computers and tells you, we'll give you the software, or we give it to you at 50% or something like that. This is called vendor lock-in. I hope it does not happen in Brazil. We are talking about inciting, motivating innovators. I don't know what it is in Brazil, but if you are buying, you are doing an umbrella buying, and you're signing a contract with a big company, it means that the small company wouldn't get a share of that market. And the best that the government can do to encourage innovation is actually to buy local. So let us keep money local, then we can invest in the expertise, the local expertise. Another thing is about the spirit, what happens in the IT itself. First of all, we have the government that buys services or
ICT services, what we call e-governance, e-administration. This is when government is using ICT to help it serve the citizens. So we have the government, you have the citizens, and it's a one-way traffic. That is the first step. The second step is when the government gives power to the citizen, and now the citizen is using that technology power to serve other citizens. This is in most countries, this is where we are. So we are encouraging, we are training, so that citizens can roll out services for other citizens. That is when we make money. But there is a third level that I would like us to look forward to. This is when the government not just empowers citizens, but the government actually creates the environment, not for citizens to roll out services, but for citizens to solve problems and help the government solve problems. Let me take an example. When you put electronic formulas online, that is e-administration, is one way. I'm going to download it, I'm going to fill it, that is government giving me services. When you lower taxes for me to be able to acquire and set up, you are enabling me. But when you go that step forward and put out data and put out government policies that allow me to begin to solve problems, it means that I can even create services within my locality. People will pay, government will gain. So what I'm saying is, let's look at this third level where it becomes natural for the citizen to solve problems, because the link between entrepreneurship and innovation is problems that need to be solved. So let's us look forward to enabling everyday Brazilian to be a problem solver. I have been in many countries where everybody thinks it's the government's fault. The government should give us jobs. The government should give us health. The government should do this for us. So everybody expects everything from the government. But there is also the other end where government says, well, people should pay for this, they should pay for that. So between this and this, I think we should come to a middle road where we enable each other to help each other. Now, in closing, there was a gentleman asking about making money. I don't know if it happens in Brazil, but have you noticed that the human nature loves what is foreign, something international? Okay, you like it, it's exotic. Oh, you are from Africa, how are you? If I were Brazilian, I don't think I'll be speaking here today, maybe. Now, the human, and that is what we should use when we are marketing. Now I'm speaking to entrepreneurs. If you are Brazilian, you might as well go and market outside of Brazil and make your money there. And you know what? When your Brazilian minister sees you in the US, and then you start speaking in Portuguese, he says, are you Brazilian? He says, yes, I'm Brazilian. He'll be so proud of you, and he will invite you to Brazil, and he will give you a contract. But as long as you are here, let me turn this way now, and you are looking for a way to meet him and talk business with him, he will not have your time. So this is a business, because I think maybe you don't know, but those who practice know it. If your minister is going to a conference in the US and you really want to meet him, you've been looking forward to meet him, it is better to buy a $1,000 ticket and go and meet and go and attend that conference in Washington. Because when he goes there and you go there, there will be only two of you. It is easier for the meeting to take place and you discuss business than for you to stay in Sao Paulo here with over about 20 million people and you are looking for him to see him. Do you get the business tactics? Now,
we always love what comes from outside. I don't know why it is like that with human beings, but I think that entrepreneurs should learn that and know that if you make it nice, you can export it. And once you start exporting, once people outside the country recognize your expertise, then the country you live in will begin to appreciate you the more. So I'm saying, let's not expect everything from the government. Let's also put in our own. We do not expect that the government can fund all of our activities. And when I started business, I still work from my house. You start gently. And when I was talking about that entrepreneurship culture, it means that people should be taught to begin a business, something small with $100, raise it to $200, raise it to $500. It is not all the businesses that begin with $1 million. It wouldn't happen all the time. When the people who have millions of dollars, they talk about markets, they talk about global issues, but for people who have hundreds of dollars, we're looking for clients. We're looking for 2, 3 clients. So I'm saying that I don't have a great experience in multinationals, but I run my own small business. And I think it's very important to tell people the truth that government can't take care of all our problems. And train us and encourage us to manage our own businesses very well. I mentor a lot of young entrepreneurs. And when somebody is talking to me about a project, I will say, okay, have you written it down? No. Can you explain it? I have an idea. An idea is not a project. So we must train people. He was talking about Innovativa, where you train people in business management. It is very important for you to know how to manage a business at every level. So even if someone were to be investing, if you can't manage it very well, then the investment is going to be lost. Nobody wants to invest to lose money, and government wouldn't want to do that either. And finally, some things people don't know is that government is actually run as a business. Governments are run as businesses, and they have balance sheets. They look at what they're investing, and they look at what they are getting in return. So let's not be sitting and thinking, oh, the government should be spending money on us. That's what they say when they want to get elected. That's what they tell us to get our votes. But after the votes, government is run as a business. Thank you. Bom, a nossa próxima atividade era a criação dos grupos temáticos para debaterem dentro dessa sala e aí dentro de cada grupo poder fazer o debate e depois os coordenadores relatarem. Mas como todos conseguem claramente ver, a nossa plateia não está muito cheia. Então, para não fazer 4 grupos de 3, 4 pessoas, a gente vai, quem sabe, continuar o debate, porque certamente ele está interessante e vai levar a conclusões. Então, a gente vai continuar com a mesma mecânica que a gente tinha até então. Não vai haver separação dos grupos, especialmente para as meninas que estão relatando. A gente não vai fazer a divisão em grupos e a gente continua o debate. A minha função não é muito de apresentar opiniões, já que eu estou coordenando a mesa, mas eu não resisto e vou opinar. Anteriormente foi mencionado uma questão, acho que não foi muito debatida, mas eu acho ela interessante e por conta da minha atuação, para mim obviamente interessante, é sobre a participação da academia, dos professores nesse processo de inovação. Eu tenho uma opinião particular sobre isso e ela considera o contexto obviamente brasileiro, né? Eu acho que existem vários motivos para os acadêmicos não participarem tanto no processo de inovação quanto originalmente se esperaria, mas eu consigo pensar em 3 que, para mim, são os mais importantes, né? E, de novo, é uma experiência pessoal. O primeiro é que eu acho assim, quando um professor de universidade que tem seu grupo de pesquisa, resultados que podem vir a se tornar inovação, quando ele tem intenção de fazer isso, talvez ele não encontre o aparato necessário para conseguir fazer isso.
A minha área de atuação é redes de computadores. A minha universidade é a Federal do Rio Grande do Sul. Lá existe, por sorte nossa, uma pequena indústria local de redes de computadores. E as vezes que se tentou conversar com essa indústria para tentar utilizar o conhecimento da universidade nos produtos que essas empresas localmente fabricam, não raramente, eu diria mais, frequentemente, a resposta é: não, a gente não tem recursos para investir nisso e a gente prefere esperar os resultados que saem do IETF, que é o Organismo Internacional de Padronização de Protocolos, e incorporar isso dentro dos nossos produtos. Aí isso seguia depois de uma outra afirmação. Então, por que vocês da indústria não vão para o IETF, não participam do IETF? Porque isso é caro para nós, a gente não precisa, e o nosso mercado é o mercado nacional. Então, eu acho que isso tem a ver também com o que foi falado anteriormente. Eu acho que, pelo menos nessa área, quem é da indústria tende a não pensar no mercado global ainda. Então, acho que o primeiro motivo é, quando a gente quer tentar fazer parte do processo de inovação, a gente não encontra um aparato para fazer isso. O segundo motivo, a meu ver, é que os professores não são treinados para fazer inovação. A gente é treinado para fazer pesquisa. E uma informação importante, se não óbvia já, quem é pesquisador hoje no Brasil é pesquisador porque quer. Com o salário que se recebe hoje em dia, quem resolve fazer pesquisa, faz pesquisa porque gosta e ponto. Então, ele não tem nenhuma... é um ser desprendido de intenções financeiras, porque se assim o fosse, não seria pesquisador. E por conta disso, o que se faz na universidade é gerar conhecimento. E a inovação no Brasil, para o pesquisador, ela é bem simples. Ela não conta. Não conta para o pesquisador brasileiro inovar. O que conta para o pesquisador brasileiro é gerar artigos. E aí, quem tem interesse em fazer pesquisa vai dançar de acordo com a música. E a música que é tocada hoje é aquela que diz que se tem que fazer artigos, e é nesses artigos onde a inovação não, onde os resultados das pesquisas são reportados. Então, o sistema de avaliação dos pesquisadores privilegia os artigos. A gente não faz artigos porque somos obrigados. Quer dizer, sim, errei. A gente faz artigos porque o sistema nos obriga a produzir, a divulgar o resultado das nossas pesquisas dessa forma. Se dissesse que os resultados da pesquisa devem ser divulgados através de um processo de inovação, e isso vai contar para o pesquisador, possivelmente, essa outra música faria com que os pesquisadores dançassem de outra forma. E o terceiro motivo, eu acho, é que o pesquisador, por não ter sido treinado para fazer inovação, ele não tem talento para fazer isso. A gente não sabe fazer inovação. A gente faz parte de um pedaço da cadeia, mas a gente não tem condições de levar à frente outras etapas dessa mesma cadeia, porque a gente não tem competência para fazer isso, porque não fomos treinados. Talvez os nossos alunos sejam competentes para fazer isso se eles forem treinados dessa forma. Mas o pesquisador nato, convencional, ele não tem essa competência porque ele não teve essa formação. O Percival levantou a mão, ele vai até o microfone agora. Não, o Julião levanta. Então, o Julião, o CA, o Percival, por favor, ao microfone. E o Flávio Wagner, ao microfone, porque estamos gravando. Eu estava pensando, se é Julião Braga, da Universidade Mackenzie, estava pensando se nós não deveríamos estabelecer alguns pontos aqui para, provavelmente, redigir um documento. Eu acho que o professor José Carlos tem total razão na questão de que, no ponto de vista de que o Brasil não é um país tão aberto como outros, por exemplo, e que isso aí inibe a inovação, porque não interessa
já que as coisas estão acontecendo dessa forma. Mas essa é uma proposta que eu imagino muito complicada, quer dizer, e de longo prazo também. Ela deve ser recomendada de alguma forma. Essa última questão da universidade aí, Lisandro, que você comentou, eu volto a fazer um comentário rapidamente sobre isso e voltar à questão da agressividade do governo. Quer dizer, a gente luta na universidade, eu percebo isso, porque dos amigos, etc. e tal, que estão envolvidos com pesquisa na universidade, que é uma dificuldade realmente muito grande. Tanto que nós estamos fazendo um movimento aqui de pré-ITF, né, para tentar ver se a gente convoca a academia no sentido de... ou seja, criamos um evento com o objetivo de que os pesquisadores apresentem os trabalhos que eventualmente sejam apresentados no ITF e esses trabalhos vão ser publicados. Então, o estímulo imediato que eles teriam era de ver o trabalho publicado, porque no ITF o trabalho dele não vale praticamente nada sob o ponto de vista da valorização acadêmica aqui no Brasil. Tá? Isso não acontece só aqui no Brasil, isso é uma questão quase universal. Quer dizer, a academia está com esse problema aí, está até em discussão isso, de que a gente tem essa dificuldade muito grande de ter que produzir, senão você não tem nenhuma titulação para eventualmente seguir a sua carreira acadêmica. E às vezes fica até sem tempo para dar aula e tudo mais. E o esforço é muito grande, a gente percebe que o esforço é muito grande. O Lisandro, por exemplo, tem uma dificuldade danada para responder e-mail, porque ele não tem tempo, né? Tá certo? Bom, então a minha proposta aqui é o seguinte, que a gente chegue em alguns pontos importantes. Eu acho que a longo prazo essa é a questão aí, acho que o debate a respeito da Permissionless Innovation tem que dar uma continuidade, porque eu ainda não estou claramente... não estou entendendo exatamente o que o pessoal do software livre está desejando. Eu posso até citar um exemplo. A minha área é uma área mais teórica da computação ligada a redes. Eu estou envolvido numa pesquisa relacionada com Autonomic Computing. Tá? E, geralmente, isso são questões mais ou menos novas. E se eu for fazer um sistema autonômico, ou quer para protocolos ou para alguma outra coisa qualquer, eu vou inovar, principalmente no que diz respeito à parte de desenvolvimento, através de alguma linguagem de programação. De que forma que o pessoal está pensando usar, digamos que eu faça alguma coisa inovadora, de alguma forma inovadora, de que maneira que isso poderia ser usado? Se eu não coloco, por exemplo, esse meu software como sendo de uso geral, ou open source, ou qualquer coisa assim, ou free. Tá? Vamos até supor que eu registre a inovação que eu criei ali naquele sistema autonômico, tá? E mais alguém criativamente quer usar aquilo que eu fiz para alguma outra atividade. Então, se você pudesse, Felipe, esclarecer de que forma que a expectativa do pessoal do Open Source poderia ter a respeito disso, seria interessante. E eu acho que o esforço que o governo tem feito, tá? E que eu falo que ele precisa ser mais agressivo, porque a única forma de eu dizer para o governo que ele precisa investir na pesquisa
insistentemente e tudo mais, é dizendo que ele precisa ser agressivo. Eu fiz uma pesquisa recente sobre a participação nas reuniões do ITF. A região nossa do Lacnic aqui no Brasil é uma coisa horrorosa. Quer dizer, ninguém vai para lá. Numa reunião em que tem 1.500 pessoas, o Brasil está com 7, tá certo? Há as dificuldades das empresas realmente em ter recursos, principalmente empresas de pequeno porte, ter recursos para mandar gente para uma reunião em Vancouver, por exemplo, ou em Londres. Então, o governo tem que ter uma certa agressividade e rapidez em agir no sentido de permitir que haja inovação no nosso país. Uma das formas de haver inovação é o conhecimento envolvido. Tá? Eu não falei muito bem, mas eu vi, nos 45 anos que eu tenho de computação, quer dizer, desde aquelas experiências, iniciativas que o governo teve em provocar a comunidade científica em particular e até as empresas na parte de desenvolvimento, e aquela famigerada, mas foi uma iniciativa daquele momento, da política nacional de informática e coisas dessa natureza. Quer dizer, o governo cria recursos, nós temos um cenário interessante agora, mas a gente ainda não consegue chegar lá, quer dizer, tem alguma dificuldade. Eu chamo a atenção para o que o Wagner disse aqui, e que eu penso o seguinte: por que tem que ter uma empresa para poder inovar? Olha, eu já sou um indivíduo oficial, como cidadão brasileiro, por exemplo, eu tenho o CNPJ. Por que eu não posso usar o meu... Aliás, eu tenho um CPF. Por que eu não posso inovar com o meu CPF? Tá certo? Quer dizer, questões dessa natureza talvez a gente pudesse colocar aqui num documento. Acho que a mesa está ótima, está tocando em assuntos extremamente interessantes, tá certo? Até a questão francesa. Né? E é isso aí que eu queria dizer. Um abraço. Então, foi bom o Julião falar primeiro, porque agora eu sei qual é o tempo que a gente tem, né? Bom, eu tenho algumas observações a fazer. Primeiro, até para que ajude aqui eu próprio entenda o que é inovação. Eu acho que inovação, para o entendimento, pelo menos para o meu próprio, depende muito do espaço que você vai ocupar na observação do período histórico. Então, o professor Zé Carlos ali falou dessa transição da indústria para o serviço. Eu, particularmente, acho que não há transição, há uma convergência, porque que começa no byte e volta para o átomo, que nós ainda não desmaterializamos. Então, e se eu vou dizer assim que a indústria vai estar lá na China, vai estar lá na Índia, nós somos um mundo global, e aí continua precisando da indústria. Mas, pois bem, se na teoria econômica, na indústria propriamente dita, naquela indústria de base lá do século passado, onde a prosperidade vinha da transformação, o que garantia o avanço do ponto de vista capitalista seria a apropriação dos meios de produção, para que pudesse isso servir de motivação para a própria inovação e para a própria prosperidade, né? Ou seja, o desejo do lucro por parte do investidor dentro de um sistema de capital que pudesse fazer com que ele investisse, com que, em tese, até criasse, desenvolvesse novas metodologias, novos produtos. Quando você fala do serviço e fala do software, o meio de produção é o conhecimento que está com as pessoas. Então, complica mais ainda, porque agora eu não tenho mais ser dono da máquina, eu tenho que ser dono das pessoas. Como é que eu faço isso? Eu posso fazer isso de duas formas.
ou escravizo todo mundo, e aí é difícil você fazer um escravo pensar e trabalhar, porque o átomo, o átomo você vê, se você mandar ele quebrar pedra, você está vendo, mas você não vai poder entrar na mente dele e ver aquela produção, então você precisa motivar essas pessoas. Outra coisa que a gente sabe do conhecimento, pelo intuito do conhecimento, é que o conhecimento, ele não é nada sozinho. Há uma apropriação do conhecimento que é sempre apropriação coletiva. E aí eu já tenho um outro problema. Na lógica da indústria, pegando ainda o gancho da indústria, nós construímos a lógica do direito autoral, que começou na tentativa de proteger o direito do indivíduo, quando ele produzia, quando ele criava a situação de inovação, e a partir da situação de inovação, precisava que ele sobrevivesse e que ele garantisse alguma coisa aos seus descendentes. Depois, a indústria, essa indústria que a gente hoje está dizendo que está acabando, que é a indústria do átomo, né? Que é a indústria de transformação, quis tomar para si o meio de produção e o resultado do meio de produção, garantindo da forma mais egoísta possível esse lucro. Quando a gente passa para as fases de serviço, só há um meio de manter o status quo. Primeiro, sobre a indústria de copyright, sobre a indústria que vai garantir que o que você crie, que o que você crie, eu estou usando o tempo do Julião, tá? Que aquilo que você crie seja aprisionado de alguma forma forçada dentro de uma lei de copyright e que você possa ganhar muito dinheiro com isso. A segunda forma é que toda criação esteja sob seu controle e aquilo que você apresenta como serviço nos outros países, nos países subdesenvolvidos, no Brasil por acaso, com a tal abertura do mercado, é o uso dessas ideias originais dos outros por nós mesmos, sem que se transforme em nada. E isso, uma coisa que facilita muito se fazer isso e vai dar o lucro para os Googles, para os Facebook, para os grandes criadores desse novo mundo, é você afastar, separar a academia, separar o governo e separar os empresários. Por quê? Porque aí é muito mais fácil você ser uma franquia do que você ser o criador. Então, nesse processo de criação que a gente propõe, ele precisa começar do governo. Se a Nena tem uma visão muito clara, vocês dão da necessidade do que o governo, do que as pessoas precisam fazer para que todos sejam incluídos nessa possibilidade de criação, e a criação venha do indivíduo, não da necessidade das empresas, das grandes corporações, de aprisionar o indivíduo num processo que ela vai gerar o lucro a partir do conhecimento. Então, o conhecimento precisa ser livre. O lucro, o resultado do trabalho precisa ser remunerado. O resultado do esforço precisa trazer desenvolvimento econômico. Agora, se você não tem uma liberdade para que as pessoas se juntem, e não tem uma interface de comunicação para que as pessoas o mais rápido possível consigam trocar essas experiências, você não consegue reproduzir nenhum modelo de indústria, nenhum modelo de serviço. E aí você não consegue desenvolver nada, a não ser criar uma dependência cada vez maior de quem já desenvolveu alguma coisa sobre quem precisa de desenvolvimento. É isso. Estão inscritos o CA, o Flávio e o Wagner, mas eu vou passar de volta a palavra para a mesa para considerações sobre essas intervenções do Julião e do Percival. Considerações, senhores? Bom, eu vou... bem rápido. Eu acho que nós entramos numa fase mais de encaminhar, né? De encaminhar as propostas. Nós tivemos uma primeira fase de discussão, agora a ideia é a gente propor, né? Eu imagino que seja essa dinâmica de trabalho desse grupão aqui. É que como tinham os grupos originais, a gente esperaria os grupos originais fazerem uma lista de dissensos e consensos e isso iria para o relatório. Fizemos nós, então, as listas de consensos e dissensos. Bom, eu vou fazer, então, a partir da manifestação, das duas manifestações, né,
colocar aqui. Uma é que o que eu estou entendendo, vou traduzir dessa forma, que a participação do Estado no processo de inovação é fundamental e tem que ser, vamos dizer, tem que ser ampliada, né? Tem que ser ampliada, tá certo? Eu acho que foi um pouco isso a sua colocação, e na minha parte, enfim, o governo está fazendo isso. É o entendimento que o governo está fazendo, mas, enfim, né, é uma percepção que tem que fazer mais e mais agressivamente. Isso que eu entendi até agora, eu acho que está correto. Não sei se a gente agrega o governo aqui as listas de coisas que o governo já está fazendo na área de inovação, mas, enfim, eu citei algumas, né? Então deve estar gravado aí. Sim. Tá? Então, a minha observação é nesse sentido, né? Dos vários programas e ferramentas que existem para apoiar a inovação. Uma outra questão que foi colocada aqui também, eu acho que é importante, é essa relação universidade, empresa e, vamos dizer assim, empresa tanto grande quanto pequena, todos os tamanhos de empresa, e o mercado, né? Eu acho que no processo de inovação é fundamental que essa relação seja bem articulada, vamos dizer, né? E pelo que eu entendi, existem alguns problemas na relação do professor pesquisador, né? Em relação à interação mais com a inovação, né? Quer dizer, o papel professor pesquisador é um e o papel professor pesquisador inovador e integrado à inovação é outro. Eu acho que esse é um ponto que eu acho que nós podíamos avançar. Eu concordo com isso. Existem alguns elementos importantes que eu acho que a gente pode incluir na lei de inovação. Aliás, a lei de inovação o substitutivo ao projeto, ao PL 2177, acho que é 2177, cujo relator é o deputado Cibá Machado, incorpora elementos para a gente procurar integrar melhor as universidades, as empresas, ao processo de inovação, sobretudo flexibilizando nas universidades federais a carga horária do professor e, inclusive, incorporando no seu status vamos dizer, de qualificação promocional, etc., também a participação de projetos de inovação. Eu acho que a gente pode fazer uma menção a essa questão desse PL, porque ele já tem grande coisa já evoluída dentro desse PL. Eu acho que a gente podia... O PL vai ser votado aí daqui a algumas semanas aí, mas, enfim, eu acho que caberia, talvez, sair com alguma linha concreta nesse sentido, né? Eu também gostaria de colocar aqui outras questões em relação aos conceitos de inovação, que eu acho que é importante a gente deixar claro. Quando a gente fala de inovação, a gente está falando de alguma coisa que inova, que muda, digamos assim, e que gera um produto, e que esse produto ele seja apropriado pela sociedade, ou seja, na forma de negócio, ou seja, ou uma inovação social, né? Eu acho que a gente não pode, no ponto de vista aqui da nossa mesa, que é um ponto que eu acho muito importante, a gente focar o conceito de inovação como sendo, eu pelo menos defendo esse conceito de inovação, né?
O outro que eu acho que ele é fundamental aqui nas nossas diretrizes em relação à questão da internet é que a gente trabalhe com o conceito também de inovação aberta, Open Innovation, né? Quer dizer, a gente inova tanto dentro do sistema como com inovações que vêm externas ao sistema. E eu acho que a rede, internet, é isso, né? Se ela deixar de ser isso, eu acho que ela acaba, na minha opinião, tá certo? Então, acho que é um aspecto importante no que diz respeito especificamente à internet. Eu acho que, assim, eu como conselheiro do CGI, menos como secretário agora, mais como conselheiro, eu tenho essa visão de que no processo de inovação na internet ele deve ser uma inovação aberta, né? Ou seja, eu posso tanto ter a utilização da internet para fazer negócio, para fazer uma inovação, um novo serviço que eu possa criar a partir da web, né? Como também propor por sistemas abertos a melhora do próprio ambiente da internet. Então, são duas coisas, para dentro e outro que eu uso para fora, e essas coisas se complementam. Então, eu queria dar essa outra sugestão, e eu vou ficar por aqui, porque tem gente mais escrita, né? Porque a gente vai ter que comentar. Sim. Porque aqui ele já está com todas as propostas dele, que eu só vou falar essas duas aí. Alguém mais? Passamos, então, de volta para a CA. Não use o Percival como parâmetro do tempo da tua intervenção. Aqui, em boa parte da reunião, então pode ser que eu diga coisas que não tem muito sentido, porque vocês já comentaram, esmiuçaram, etc. Mas, bom, primeiro dizer, para ser rápido, que eu concordo com o que o Nelson disse, que realmente, se a gente pensar como as explosões de inovação aconteceram da década de 70 para cá, a participação central de políticas de governo e com estratégias de longo prazo foi fundamental. E nós vimos isso no caso dos famosos tigres asiáticos, etc. Uma outra coisa que eu queria lembrar é que eu vejo que nessa mesa, posso estar enganado, exceto talvez a Nena, mas não tem ninguém aqui que tem nada a ver com agricultura, né? E o Brasil é um país que hoje ele não é exportador de commodities só. Ele exporta agricultura e pecuária tecnificadas, com um grande valor agregado embutido, mesmo que seja aquele grãozinho de soja que está indo embora. E isso tudo envolve uma quantidade de inovação espetacular em vários setores que são contribuintes, vamos dizer, dessa agricultura tecnificada. Eu fico maravilhado ao ver aquela máquina, naquela esteira, vacinando ovos, né? Que vem aquela chupetinha e vacina dezenas de ovos simultaneamente, o franguinho já nasce vacinado, né? Então, coisas como essas envolvem uma série de tecnologias de vários campos, desde sensores, a mecânica fina e tudo isso. Então, para não falar no renascimento aí da indústria naval, com vistas à questão do pré-sal, etc., que também mobiliza oportunidades de inovação espetaculares em vários setores. Então, eu queria só lembrar que essa nossa indústria tradicional não deve ser o centro das nossas preocupações. A gente tem que ver o panorama como um todo. E eu acho que as políticas de governo têm que ser muito mais flexivelmente proativas. Eu me lembro sempre da historinha de um palestrante maravilhoso, que eu me esqueci o nome agora, contando a história do sistema de embalamento de pasta de dente, né, de tubos de pasta de dente, e que tinha um problema que alguns dos tubos, a embalagem ia vazia,
e eles precisavam detectar qual embalagem chegava vazia. Aí contrataram os engenheiros. Acho que vocês já sabem dessa história, mas eu estou resumindo. E imaginaram coisas diabólicas e todas caríssimas para detectar essa caixinha da pasta de dente que estava vazia na esteira. Aí, finalmente, não vai dar para implementar isso, e foram perguntar para o cara que opera a correia, né? Que é um técnico da vida, não tem formação como tem um engenheiro, etc. Ele falou: ô doutor, mas é muito simples, bota uma ventoinha aqui do lado, a caixinha vai voar se não tiver pasta de dente dentro. E foi o que eles adotaram. Então, o importante é isso, é que nós tenhamos e que os programas sejam muito abertos. Eu diria que, eu estava falando aqui para o festival, que a inovação precisa chegar aos próprios sistemas de inovação nossos, seja a FINEP, seja os programas de startups, etc. Nós temos que ser muito mais criativos e abertos à criatividade, venha de onde venha. Não vamos pedir currículo Lattes para essas pessoas, senão não entram, entendeu? Tem que dar oportunidade para todas as inteligências. Eu também sempre lembro que o mantenedor oficial mundial do kernel do Linux era um brasileiro que não tinha formação universitária. E ele mantinha o kernel do Linux por muitos anos, que digamos que não é um trabalho trivial, né? Então, só para dar esse pitaco, e desculpa se isso tudo já não foi discutido aqui com vocês. Obrigado, senhor Flávio. Flávio Wagner, professor da URGS também e conselheiro do CGI. Vou tentar ser bem rápido, usar menos tempo que o Percival, que é o nosso padrão, né? Em primeiro lugar, o CA acabou de dar o exemplo da área de agricultura e pecuária, né? E eu queria lembrar isso, que a gente não fique dizendo que nós não temos inovação nas grandes empresas brasileiras, porque isso não é verdade. E eu cito a Embrapa como uma das outros fatores do sucesso do nosso agronegócio, né? Onde se desenvolve pesquisa, e são pesquisadores, mas que têm uma carreira de pesquisador e não de professor, que não são medidos por paper, mas são medidos pela inovação tecnológica que eles, na Embrapa, transferem para a nossa indústria de agronegócio, né? Com um enorme sucesso no Brasil, né? Uma rede de Embrapas pelo país afora. Nós temos o exemplo da Petrobras, gente, pelo amor de Deus, que também tem grande parte do seu sucesso devido à sua parceria desde a origem com a COP, no Rio de Janeiro. E hoje estendeu essa parceria para universidades no Brasil inteiro, né? O Rio Grande do Sul não tem uma gota de petróleo e já ao longo da história da URGS já teve mais de 300 milhões de reais de projetos de parceria com a Petrobras. E não tem petróleo lá. Então, a academia brasileira fazendo seu papel, gerando tecnologia e transformando a Petrobras na líder mundial na exploração de petróleo do pré-sal. O outro exemplo é a Embraer, que saiu do ITA, de novo a academia, que gerou tecnologia, transferiu e gerou todo um setor aeroespacial lá em torno de São José dos Campos. Agora teve o Inova Aerodefesa, né? 70% dos recursos foram vários bilhões de reais não oferecidos pela FINEP, 70% do dinheiro foi para o cluster de industrial ali em volta de São José dos Campos, onde tem uma malha enorme de empresas, né? Spin-offs da universidade, do ITA, da própria Embraer, etc., em volta daquilo tudo. Então, esses são, né, eu acho que volta para um assunto que foi mencionado antes, são exemplos onde todas essas empresas, a Petrobras, na exploração do petróleo, o nosso agronegócio, a Embraer, são mercados globais. São empresas que se tornaram competitivas, precisaram se tornar competitivas, inovadoras, porque disputavam mercados globais e são líderes mundiais, né? Mas, infelizmente, são poucos os exemplos. A gente cita esses três sempre e não consegue encontrar mais outros, muitos outros. Está faltando isso em outros setores da economia brasileira. E aí eu acho que, né, concordando, acho que foi o Cavalcante que mencionou, né, o fato de que a gente fica, as nossas grandes empresas, pega a indústria automobilística, por exemplo, e outras indústrias que estão estabelecidas no Brasil, capital brasileiro ou estrangeiro, elas trabalham para o mercado nacional, não se expõem a um mercado global, e aí, né, o grau de inovação que elas precisam oferecer é muito pequeno, né? Nós temos uma GM lá do lado, que tem a fábrica talvez mais moderna da GM no mundo, ali do lado da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ali pertinho em Porto Alegre, e não tem interação de pesquisa com a universidade nenhuma.
Talvez em São Paulo aqui a coisa seja melhor entre as montadoras aqui e as universidades paulistas, eu não sei dizer. Mas no Rio Grande do Sul, lá a GM não tem interação com as universidades. Não precisa, né? Os projetos vêm de fora, só montam. Por isso se chamam montadoras. Então, esse realmente é um problema. Agora eu quero discordar do Cavalcante numa outra coisa. Eu acho que startup, sim, é um caminho. E no resto do mundo é um caminho. A Google era uma startup algum tempo atrás, o Facebook era, o Twitter era, e as outras todas eram também. Então, sim, inovação, ainda mais nessa área da internet, se dá principalmente pelas startups. É ali que elas começam, depois elas crescem e se tornam grandes empresas. Há nos Estados Unidos, principalmente, não tanto na Europa, e também não tanto na Ásia, onde se usam outros mecanismos, um sistema de capital, né, de venture capital, de seed money, etc., muito bem organizado. E isso faz com que essas empresas cresçam. O Vale do Silício não é só porque tem... Claro, tem o que a Nena mencionou muito bem, tem todo lá um estímulo à criatividade e tudo mais, mas é porque tem também ali o ecossistema com todo o capital organizado para fazer aquelas startups crescerem. E também há muito estímulo para spin-offs de universidades, de grandes empresas, inovação aberta, né? O Nelson mencionou isso. Claro, tem que estimular, tem que sair spin-offs das grandes empresas também. Então, essas coisas funcionam muito bem nos Estados Unidos, menos bem na Europa, talvez, mas funciona também. Aqui no Brasil, a gente está engatinhando ainda, gente. O nosso movimento de incubação começou, as nossas incubadoras têm algumas já excelentes exemplos, nós temos ótimos exemplos no Porto Digital, nós temos bons exemplos em outros lugares, né, em alguns polos, mas são ainda poucos exemplos. Ainda precisa crescer muito mais. Agora, o Startup Brasil é um programa na direção certa, está se estimulando aceleradoras, estão começando a surgir aceleradoras em vários lugares, onde se aposta justamente nas empresas startups que têm grande potencial de crescimento e rapidamente. Isso está tudo na direção correta. Falta é fazer muito mais disso e botar muito mais dinheiro nessas coisas. E, por favor, Lisandro, deixa eu discordar veementemente do que tu dissesse. Professores não inovam por um outro motivo, uma quarta razão, que não tem nenhuma a ver com as três razões, porque não é papel deles inovar. Professores ensinam e desenvolvem todos esses exemplos que eu dei da inovação, que foi transferida do ITA para a Embraer, da COP para a Petrobras e da Embrapa para todas as nossas empresas de agronegócios. Não foram os professores que criaram essas empresas, eles criaram conhecimento, recursos humanos capacitados, e esses recursos humanos é que lá no mercado vão fazer inovação. Inovação se faz no mercado, não na universidade, não é assim em lugar nenhum do mundo, gente. Não tem uma fábrica dentro do MIT ou dentro de Stanford. Inovação se faz nas empresas do lado de fora da universidade, pode ser junto, vizinha, mas é do lado de fora, por outras pessoas. Se o professor quiser virar inovador, saia da universidade e gere sua empresa. É assim que acontece na maior parte dos lugares. São raros os exemplos de professores que conseguem ficar na universidade e se tornar grandes empresários de sucesso e montar grandes empresas de grande sucesso. Não é assim que as coisas acontecem normalmente. Os professores seguem na universidade fazendo seu papel. Propostas concretas, então, né? Já para tentar encaminhar as coisas, né? Temos que reforçar muito os nossos programas de incubação e aceleração. Eles estão indo no caminho certo, mas ainda é muito incipiente tudo. Temos poucos exemplos de sucesso, tem que ser muito mais forte isso. Tem que reforçar incentivos para a inovação nas grandes empresas. Aquelas que já estão expostas ao mercado global, elas fazem isso naturalmente. Mas muitas outras grandes empresas brasileiras fazem muito pouca inovação. Então, eu não sei exatamente qual é o mecanismo, mas tem que se dar um jeito, porque em grande parte do mundo são grandes empresas, através dos seus grandes centros de P&D, que fazem inovação, inclusive gerando muitas spin-offs, né, que vão gerar novas empresas que vão crescer também. Então, nós temos muito pouco isso no Brasil. Promover ensino de empreendedorismo nas universidades. São, de novo, poucos exemplos muito bonitos, né? Nós, lá na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, temos um pouco disso já há muitos anos, mas ainda é muito pouco, gente, é muito tímido. Poucos exemplos de sucesso de ensino de empreendedorismo na universidade. E não é só ensino de empreendedorismo para aluno da escola de administração, ou da escola de engenharia, ou da informática. É para toda a universidade, porque, né, inovação e empreendedorismo pode surgir em todas as áreas, até lá nas ciências sociais, na comunicação, na área da saúde e assim por diante. Então, tem que programas transversais de ensino de empreendedorismo, e não é só ensinar plano de negócio, gente. É o aspecto que a Nena mencionou muito bem, é a questão é cultural, já que isso é uma maneira de compensar o fato de que na nossa cultura, infelizmente, a gente não estimula a tentativa e erro, né? É um aspecto muito cultural
nós na URGS estamos desenhando um programa de ensino de empreendedorismo transversal para a universidade, onde vai focar muito mais no aspecto cultural, comportamental das pessoas. Tem que despertar as pessoas para essa cultura do empreendedorismo, a cultura do erro, né? A pessoa saber quais são as suas potencialidades, como é que ela pode gerar inovação ou ser empreendedora em qualquer área do conhecimento, mesmo que trabalhe num serviço público, que seja empregado de uma grande empresa, não importa. E ser empreendedor não quer dizer necessariamente criar uma empresa, é ser empreendedor no caminho profissional que a pessoa escolher. Tem que colocar os aspectos de negócio também. Mas, então, assim, criar um grande programa nacional de empreendedorismo, de ensino de empreendedorismo, eu quero dizer, né, junto das universidades. Pegar os bons exemplos, as boas práticas que algumas universidades já têm, o FMG tem isso há muito tempo, o Dolabella lá, então tem alguns outros belos exemplos pelo Brasil. Tem que pegar isso aí e massificar. E da lei de inovação, também já foi mencionado rapidamente por alguém, acho que eu já passei o tempo do Percival. Gente, a lei de inovação tem um erro grave. O professor da Universidade Federal que quer poder trabalhar junto de uma empresa, mesmo que eu já tenha dito que não é o papel dele sair da universidade e abrir uma empresa, se ele quiser ele pode fazer, mas aí nós vamos acabar matando a universidade, porque vamos tirar os bons professores de lá, eles vão tudo virar empresário, deixa eles ficarem. Mas aqueles que quiserem se envolver com... Eles não têm que... Nos Estados Unidos não precisa fazer isso, né? O professor recebe salário por 9 meses do ano, dos outros 3 meses ele tem que se virar para arranjar o dinheiro para se sustentar, e ele trabalha, cria uma empresa, etc., sem que isso tenha qualquer... afete negativamente o vínculo dele com a universidade. Aqui no Brasil tem uma incompatibilidade entre o que diz a lei de inovação e o que diz o estatuto de dedicação exclusiva do professor que trabalha numa universidade pública, federal. Nós não podemos nos envolver com o trabalho numa empresa se nós somos DE. Esse é o problema maior que está impedindo os professores das universidades federais se envolver com inovação, né? Porque ele tem que pedir licença não remunerada da universidade para poder se envolver com o negócio. Porque o dispositivo da lei de inovação é letra morta, porque o estatuto da dedicação exclusiva da Universidade Federal não permite que isso seja aplicado em muitos casos. Então, sugestão concreta, tem que juntar o povo do MEC e do Ministério do Planejamento, que cuida lá do plano de carreira, né, do professor da Universidade Federal, com o pessoal do MCTI, da Lei de Inovação, juntar esse povo para fazer essas duas legislações ficarem consistentes e poder o professor realmente se envolver com essa atividade sem ter que abandonar a sua atividade como pesquisador DE na universidade com o seu grupo de pesquisa. Senão não adianta nada. Eu posso fazer uma parte aqui? Pequena, porque eu que mencionei isso. Na verdade, já tem essa sugestão que está no PL 2177, que foi inclusive levantado pelos professores, enfim, pela SBPC. Então, eu acho que devia remeter para a questão da revisão da lei de inovação. Então, o estatuto do professor que proíbe. Eu vou passar de volta para a mesa, mas está inscrito o Wagner. Se alguém mais quiser se inscrever, é só levantar a mão e eu me lembro. A mesa gostaria de comentar as últimas 2 intervenções. Professor José Carlos. Com relação às opiniões do Carlos Afonso, do Flávio Vale, não tem nenhuma objeção a fazer, apenas apontar que todos esses raros casos de sucesso foram um Brasil do passado. A questão agora é perguntar, e de agora por diante, quais são as nossas apostas, quais são os nossos projetos, quais são as nossas expectativas para o futuro? Ou seja, eu estou concordando com tudo que vocês disseram, não há o que negar, aconteceram esses fatos. Agora, a questão é, daqui para frente, nesse mundo que a gente vive, altamente competitivo, altamente integrado, altamente interconectado, quais são as nossas apostas? Essa é a reflexão que a gente tem que fazer. Onde é que nós vamos apostar o nosso futuro? Para onde a gente quer ir? Essa discussão eu não vejo.
Praticamente eu me indigno porque a gente não faz essas perguntas. Ou seja, vamos apostar numa biotecnologia nacional, alguma coisa que já tenha alguns condicionantes estruturadores, alguma coisa já feita, mas governos passados disseram, vamos apostar, mas botam um cabelo de sapo de dinheiro. Eu me lembro, há alguns anos, vamos apostar na nanotecnologia. Aí o MCT fez um programa de 60 milhões de reais para o Brasil inteiro. Você não vai fazer um laboratório com 60 milhões. É piada. Então, eu não quero mais ver piadas ou enganações. Ou seja, apostas substantivas. Nós vamos encarar essa fronteira, vamos apostar nisso, portanto, vamos formar gente para fazer isso. Não basta ir longe, veja a China. A China se prometeu, há alguns anos atrás, vamos ser a maior potência patenteadora do planeta. E já está virando. Ou seja, essas são apostas efetivas que se materializam em programas e políticas. Eu me envergonho em dizer que eu não vejo isso no Brasil. É lamentável. Então, só para vocês terem uma ideia, o Brasil é um país de dimensões continentais. Cadê os programas de uma certa homogeneização do desenvolvimento? Eu trato de disparidades regionais. O nosso coordenador, o nome dele é Lisandro, falando da questão dos pesquisadores. Podem ir nos bancos de dados do MEC e do MCT. Onde é que está a maioria dos pesquisadores brasileiros? No Sudeste brasileiro. Onde é que está a maior concentração de pesquisa e desenvolvimento no Brasil? No Sudeste brasileiro. Ou seja, se a gente quer desenvolver, é desenvolver todas as regiões. Eu vou só dar um exemplo para vocês. Na década de 60, havia no Nordeste um PIB per capita para o Nordeste. 1960, no início da Sudene e da industrialização. Pode pegar os dados de hoje. O PIB per capita do Nordeste é o mesmo da década de 60. Não mudou nada. Não mudou nada. Então, como é que a gente vai fazer desenvolvimento se há uma disparidade enorme interna ao país? Desigualdade regional, desigualdade social, desigualdade de alocação de recursos. Ou seja, queremos ser uma nação forte, com uma sociedade forte, com a desigualdade que a gente tem social e regional. Eu estou cansado, já estou com 56 anos de idade, ouvindo mazelas, promessas, e a gente não vê nada substantivo. Eu quero ouvir qual é a aposta, para onde a gente está concentrando as nossas energias, os nossos esforços de verdade, e não para inglês ver, como a gente diz usualmente. Então, essa questão dos professores, isso é um negócio ridículo. Ou seja, a gente tem que provar que tem que ter uma pesquisa financiada por um órgão de governo. Ou seja, quer dizer que só o governo é que financia pesquisa? Se eu for contratado por uma empresa privada para fazer uma pesquisa, não pode. Tem que ser uma entidade de fomento de natureza governamental, ou CNPq, ou FAPESP, ou o diabo. Então, aí sim, aí eu concordo que tem que haver uma mudança. Ou seja, o professor, concordo com o Lisandro, não foi preparado para ser um inovador, mas ele pode ser um inovador. As universidades têm criado, nos últimos anos, seus centros de transferência de conhecimento. A própria lei de inovação permitiu criar os tais escritórios, me esqueci o nome do... NITS. Hein? NITS. Então, é possível fazer. Se você vai para Stanford, tem lá os escritórios. Aqui mesmo no Brasil, a Unicamp, uma série de universidades tem feito um bom trabalho nisso. Mas, quando você vai para o modelo federal de ensino superior, isso é um modelo paleolítico. Ou seja, é de uma natureza tão retrógrada
que, enfim, é difícil sair alguma coisa séria. Primeiro, os departamentos não dialogam entre si, como se nos dias de hoje a gente pudesse fazer ciência departamentalizada. Não pode mais, não pode. Mas a natureza da universidade é departamentalizada e assim vai morrer, porque esse modelo é um modelo esclerosado. E há quem mexer a mão, há quem tentar mudar esse padrão. Então, a minha inquietação é essa. Nós precisamos pensar o futuro, aonde nós vamos apostar, aonde nós vamos colocar nossos corações e mentes, porque é o futuro. Inovação é futuro, não é passado nem é presente, é futuro. Onde é que a gente vai apostar no futuro? One thing here. Can I? Yes. Okay, I don't know. Lisandro, have you noticed that we've lost our clients? Yeah. Somehow I noticed. Yes. So if we are investors, by now we are going bankrupt. Because in the morning we had half the room full, and as we go along, we are losing clients. So whatever investment we've put into this panel, we are not getting returns on it. I just want us to notice that. I'm not Brazilian, and I'm happy I'm leaving tomorrow, so I wouldn't be very bothered to offend many people now. But I don't think that innovation we're talking about is in our thoughts already. I have a strong feeling that we've not started thinking innovation. And I think maybe we should talk about entrepreneurship of the mind, believing that at every point in time, anybody can be a problem solver. Because I will not sit and accept that, oh, I'm a professor, my job is to do research, and that is the end of it. And the student will come to school and he say, oh, I'm only a student, my job is to follow what the professor says, write his exams, and pass the exams. And one other person in government will be saying, oh, I'm just a government employee, I will wait for orders to come from somewhere, and whatever they tell me, I'm going to do. If that is the mindset, then I don't think it will change today, tomorrow, when people feel it's going to come from somewhere else. As long as we think, well, it's not really my business. Well, it's not really my responsibility. Well, I'm not called to be an innovator. Innovation does not necessarily mean that we bring out million-dollar projects. The guy we're talking about today, who is a Google guy, or I know about Twitter. Let me talk about Twitter. Twitter is only about 6 years old. I recall I was in Portland, Oregon, and the guy was saying, could you please help me try out my application? He was just wanting it to be a news portal for every other person. He wasn't even thinking of $1 million. The guy who we are talking about today as the inventor of Facebook was basically looking for communication among students in his dormitory. He wasn't looking for $1 billion project. So if we do not have the problem-solving mentality, then we are not entrepreneurs. Even if you put $1 million in my room, as long as I don't see that I can solve a problem, it is that mindset of solving a problem that makes us entrepreneurs. It has nothing to do with government support. It is when you have the passion that I want to do this. There are a lot of innovators we don't hear about. People in cow-raising communities who think that, okay, we're talking about a young South African or an African guy who says, I have noticed that when there are lights, there are no animal attacks on my cows. So he is trying to equip his cows with some lamps that are solar powered, so that when the cows are going out at night, they are bearing light. That is innovation, and he has saved the lives of many cows in his community. He doesn't need to be an international star. So let's equip every Brazilian
with the mentality that wherever I am, I can be a problem solver. Then when I solve a problem for myself, I can tell you, I had this problem and I solved it this way. And you buy my solution. And then we talk to him about it, and he buys our solution. Then people start getting interested in that solution. So I don't see that innovation is something you say, okay, guys, sometime tomorrow we'll be gathering at Grand Hyatt and we'll be doing some innovation. It doesn't work like that. It begins from a mindset. And I'm sorry, I don't think I have seen that mindset through the day that we've been talking about it, by someone thinking it must be coming from somewhere, it has to do with money. Money comes at the last side of it. It is the mind and that tendency to say, there is a problem, I see the problem, I want to contribute to the solution of it, and I'm going to try my hand at it. So if we don't try, we cannot succeed. And you don't need government funding to have passion. Thank you. Eu tive algumas experiências no mundo universitário, quando eu estudei em engenharia na Poli. Eu, na verdade, fiquei muito frustrado com, apesar do ambiente ser me colocar em contato com pessoas brilhantes, e que acho que foi o principal resultado positivo que veio para mim dos meus 7 anos na Poli foram os contatos profissionais futuros, ou os contatos em geral, não só profissionais. Eu tive muita frustração com a estrutura de laboratório, por exemplo. Eu tinha ideias que eu queria pôr em prática, e eu queria fazer uso dos laboratórios fora da estrutura oficial, formal, das aulas práticas. Então, você tinha aulas com roteiro, onde você tinha campos para você preencher, experiências pré-definidas, e qualquer coisa fora disso... esse era o único contato que a gente tinha com engenharia na prática. O curso de engenharia é massivamente teórico, ele tem muito pouca coisa prática, e o que era prático era meramente um roteiro. Em algumas situações eu consegui negociar com alguns professores um acesso a um laboratório para fazer um projeto pessoal, para fazer, ou até mesmo para dizer, eu quero usar o laboratório para fazer o que eu nem sei o que é, eu quero usar esses equipamentos para, sei lá, em algum momento ter alguma ideia e fazer algo diferente que eu ainda não sei o que será, né? Mas isso, as poucas vezes que eu consegui fazer isso, eu acabei tropeçando em disputas departamentais entre professores, domínio de salas e laboratórios, e isso acabou gerando constrangimentos também. Aí eu tive uma outra experiência diferente dessa da universidade. Devido ao meu envolvimento com a comunidade de desenvolvimento de software livre, eu acabei dando palestras em alguns eventos, e eu fui para Bruxelas, num encontro de desenvolvedores de softwares gráficos, o LibreGraphics Meeting, e lá em Bruxelas alguém me falou, pô, se você está tão ligado em tecnologia, por que você não visita um hackerspace? Eu falei, mas o que é um hackerspace? Eu não conhecia. Aí me indicaram, vai nesse lugar, você vai ver, é um laboratório comunitário, onde você tem, assim como um clube esportivo tem quadra para as pessoas se juntarem e ir lá jogar bola, um hackerspace é um clube de tecnologia. É um espaço onde você tem equipamentos, bancadas de eletrônica, ferro de solda, multímetro, fonte de tensão, componentes eletrônicos. É tipicamente voltado para a área de eletrônica, mas não necessariamente, mas a maioria deles são voltados para a área de eletrônica. E onde as pessoas simplesmente vão lá porque sabem que ali é um local onde existem pessoas com interesses em comum e que podem... É um espaço de interação social entre pessoas de tecnologia. E fazem seus projetos porque querem fazer seus projetos, e não porque estão seguindo um roteiro pré-definido de uma aula de laboratório. E esses espaços eu vejo eles como assim, infinitamente mais prováveis de serem a origem de ideias inovativas. E de fato eu não estou dizendo isso só na especulação, mas de fato existem casos reais já
Os hackerspaces surgiram na década de 80 na Alemanha, se espalharam pela Europa e depois para os Estados Unidos, e recentemente eu ajudei a abrir um hackerspace, o primeiro aqui no Brasil, em São Paulo. Aliás, eu convido todos vocês que quiserem visitar, fica próximo ao metrô da Estação Pinheiros, do metrô, chama Garoa Hacker Club. E a partir do Garoa, outros clubes surgiram no Brasil. Hoje a gente tem cerca de uma meia dúzia ativo e uns de 10 a 15 em formação. Porto Alegre, Rio de Janeiro, enfim, espalhado mesmo, não só em São Paulo. Então, eu sugiro que quem tiver interesse em ver isso, visite, aproveita que está em São Paulo e visite o Garoa. Sim. Eu vou concluir. Mas eu só tenho um receio de que isso não seja, de que esses espaços não sejam cooptados por interesses de criação de negócios. Existem negócios que surgem de dentro de hackerspaces, mas hackerspaces construídos com o propósito de criação de negócios não são hackerspaces. Hackerspaces são clubes onde as pessoas vão para se divertir, para tomar cerveja e falar sobre tecnologia, e até talvez por isso sejam super férteis, né? Porque é na hora que as pessoas estão lidando com a tecnologia por prazer e por vontade de fazer. Está rindo, né? Ele tirou o microfone e aí ele fica rindo. Bom, eu vou passar algumas propostas que eu acho que é importante a gente tentar concluir, por propostas concretas para o grupo, para que esse dia de trabalho aqui saia com algumas coisas definidas, né? Mas antes de eu colocar essas propostas concretas, eu acho que as contribuições que aqui tiveram foram muito boas. Eu concordo com o professor Juliano que a universidade tem o espaço dela. Se quiser ser inovação, existe outros caminhos da inovação. É que, às vezes, o terreno está tão ruim da inovação em alguns setores do Brasil que esses espaços acabam que sendo visualizados para ser ocupados por instituições que não são originalmente dali, né? Um dado da universidade brasileira, eu acho que saiu no estado de São Paulo ano passado, os professores universitários que estão aqui podem me corrigir se eu errar em algum valor, que nós tivemos um aumento em 15 anos de 312% dos doutores. Saímos de, 15, 20 mil para 50 mil títulos de doutores. Ou seja, significa isso uma grande produção científica, que está gerando tecnologia, conhecimento técnico, e esse conhecimento técnico tem que chegar até a empresa. Na minha visão, a inovação, o espaço de inovação ocorre dentro da empresa, ocorre dentro de um organismo, não ocorre fora dele. Você pode ter uma invenção, não é inovação. Invenção é invenção, inovação é inovação. Inovação é um pouco mais que a invenção. Então, o que eu coloco, que nós precisamos, e isso vai como proposta concreta, é aproximar os pequenos provedores de internet de ICTs e universidades. E eu quero fazer só uma observação, Lisandro. Quando nós estamos falando de inovação e empreendedorismo, neste fórum nós estamos falando de inovação e empreendedorismo na internet. Não é em geral. Nós estamos falando de inovação e empreendedorismo dentro da internet. Por isso eu cito os provedores de internet, que é uma das trilhas desse tema. Como que aproxima essas pequenas empresas, que é um campo fertíssimo para promover a inovação, das universidades CT? Tem que criar uma política, tem que mudar o estatuto do professor, tem que enquadrar na lei da inovação, tem que criar mecanismos que possam realmente fazer essa aproximação. Porque as ideias que podem estar surgindo, não precisa ser do engenheiro, como o CA falou, era do funcionário que falava,
põe um ventilador que a caixinha vai para lá. Essas ideias podem ser produzidas em qualquer lugar. Não significa que a inovação tenha lugar certo, endereço certo para nascer. Na verdade, eu acho que a empresa é isso aí. Então, a primeira proposta é essa, a gente tem que criar. A segunda proposta minha nesse processo, como sugestão, é criar um programa de capacitação para os pequenos provedores de internet, né? Porque provedores de serviço de internet, tá? Tanto acesso como serviço, é de fundamental importância. Acho que a capacitação, a formação, o conhecimento técnico, tecnológico, estimula, incentiva, fomenta a inovação. E isso tem que ser no âmbito nacional. Claro que a região sudeste, como disse o professor Zé Carlos, é uma região mais desenvolvida, tem mais universidades, acho que das universidades federais, acho que 60% estão na região sudeste, se não me engano. Então, você tem uma formação de competência. Isso não pode ignorar as outras regiões. Tem que ter no Brasil todo, o que é um desafio. Mas tem que promover um programa de capacitação. Nesse programa de capacitação pode estar envolvidas as universidades, e você já fez uma aproximação dessas pequenas empresas com as universidades, tá? Eu acho que nós temos também, então essa seria uma segunda proposta, criar um programa de capacitação dos pequenos provedores, tanto em tecnologias, como em técnicas, como em conceitos de inovação, como em empreendedorismo. É criar um programa nacional. Bom, uma outra sugestão concreta para esse fato, como a gente tem um pressuposto definido, que a inovação não nasce necessariamente dentro das universidades, ou tem endereço para sair, para nascer, né? Eu acredito que a gente tem que desenvolver, ou encontrar, ou acertar mecanismo, que seja um portal, que seja mediante a pesquisas, que seja mediante a processos de premiação, que sejam esses mecanismos sejam capazes de promover o registro, de capturar ideias e processos inovadores que possam estar acontecendo. Eu não acredito que num país como o nosso, que tem inovações em tantas áreas, como a do agronegócio, não tenha inovação acontecendo na área da internet, com mais de 4.000 empresas, 3.000 e poucas empresas de internet, trabalhando todos os dias no mercado. Eu acho que talvez a gente tenha que buscar esses elementos, vamos tentar ver se isso não está acontecendo e a gente poder aprimorar-se, né, apoderar-se dessas ideias inovadoras. E aí, para o Nelson, eu esperei o Nelson vir, porque estava na ordem, como ele saiu, porque é para o próprio Nelson aqui, que pode ajudar a gente a construir, tem que criar legislação realmente capaz de fomentar a inovação nas pequenas empresas. Mas tem que considerar as características da pequena empresa. Assim, para que a gente tenha uma ideia do que eu quero dizer isso, criar legislação capaz de fomentar, é criar, por exemplo, o Simples Nacional da Inovação. Não é? Porque o Felipe relatou algumas experiências que ele teve com o PIP-FAPESP, com programas de inovar, a quantidade de papel, a quantidade de coisas são muito grandes, e às vezes você perde o time, você perde o tempo, a pequena empresa não tem o tempo do pesquisador, ou não tem o tempo do mercado. Então, é criar uma coisa mais simples para fomentar, né? E esse fomento ele pode ser de N tipos de formas. Você pode ter uma abertura de ir para um ICT, desenvolver uma ideia sua, você apoiando a empresa ligada a isso, ou seja, tem que ser criativo. Eu acredito que, se formos criativos, nós temos exemplos claros no Brasil. Quando o Márcio Volo estava aqui, eu citei o caso para ele do agronegócio da Embraer. Nós somos o único país abaixo da linha do Equador que tem fábrica de avião. Isso é questão tecnológica. A Embrapa foi decisiva para a evolução do agronegócio. E reforçando o que a nossa convidada, Nilma, falou da paixão, eu tenho absoluta certeza que quando o pesquisador da Embrapa estava desenvolvendo a soja que pudesse frutificar no Cerrado, ele não estava pensando em negócio de bilhões. Ele estava pensando vencer aquele desafio.
tecnológico. E aí o Brasil explodiu quando descobriu o Cerrado, quando a semente de soja brotou e frutificou no Cerrado. Mas só isso fez a inovação? Isso é a inovação e só isso fez com que o Brasil fosse o celeiro do mundo? Não. Aí nós tivemos a imigração, os gaúchos indo para o Cerrado, tomando Mato Grosso do Sul, Goiás, investindo, as máquinas crescendo, evoluindo. E o agronegócio brasileiro tem altíssima tecnologia embarcada. Então, eu acho que se a gente pensar, se a gente conseguir construir elementos, mecanismos que possam fomentar isso no campo da internet, como essas 4 propostas, criar programa de capacitação, aproximar as empresas das ICTs e universidades, encontrar mecanismos para obter essas ideias e criar uma legislação capaz da inovação simples nacional, nós vamos mudar esse cenário que foi apresentado aqui. Bom, eram essas minhas considerações. Obrigado. Wagner? Alguém mais inscrito? É só uma pequena contribuição para a dúvida que surgiu sobre o termo permissionless e que ainda permanece, talvez, em dúvida. Acho que seria interessante, talvez, falar de permissionless sobre aquilo que não é permissionless, que é um exemplo que ajuda a compreender, que é o caso das redes das operadoras de telefonia, né, que as operadoras locais elas têm todo o controle e o poder de construir, implementar e entregar serviços à sua rede de clientes. E nada ali pode ser feito sem a autorização, sem a permissão das operadoras locais, né? Então, o exemplo que o Felipe citou como o oposto disso é exatamente a criação da web, onde foi possível se criar a web na camada de aplicação, sem ter que pedir qualquer licença para os criadores das camadas mais inferiores da internet para se criar aquela aplicação e podemos ter a web que nós temos hoje. Então, essa é a grande e mais forte característica que pode explicar o permissionless e que em nenhum momento se fala aqui de afetar qualquer coisa relacionado a direitos autorais ou patente dentro do ambiente de permissionless. Pelo contrário, o que estamos falando aqui é de ter um ambiente aberto que cada vez mais permita se criar sobre algo já criado e se inovar mais. E isso vale, inclusive, para a própria web, porque, apesar da web ser um ambiente aberto, há uma tendência, né, de diversos fabricantes de buscar criar ambientes fechados sobre uma plataforma aberta, que é a web, na qual você não consegue gerar nenhuma inovação sem pedir autorização para que a sua inovação possa ser entregue ao consumidor. É o caso muito típico das lojas de aplicativos fechadas sem que, nas quais você não consegue colocar nenhum ou disponibilizar nenhum aplicativo que você tenha criado, se não pedir permissão e seguir determinados padrões estabelecidos pelo fornecedor. Então, o risco de ferirmos a ideia de permissionless, ela existe também dentro da web, que é um ambiente, né, uma aplicação que foi criada, né, utilizando-se do grande valor que é o permissionless. Então, é só uma tentativa de ajudar a esclarecer o conceito de permissionless que permeou boa parte da discussão do NET mundial. Sugiro até que se leiam, tem 2 textos muito bons sobre isso no site, um no site da ISOC e o outro no site do IETF. Essas 2 organizações têm lá na parte de artigos publicados 2 bons artigos sobre permissionless, particularmente permissionless dentro da web. E, finalmente, uma contribuição muito singela dentro aqui do nosso debate sobre inovação e empreendedorismo, é repetir o que já foi falado aqui, mas eu não sei se foi pontuado claramente como uma sugestão.
mas é que se pense em alguma forma, principalmente nos programas de fomento e dentro das ações de governo que tem o seu poder de compra significativo, em abraçar a inovação que não precise de CNPJ. De novo, a pergunta que o Percival acabou fazendo. Por que que a inovação precisa surgir de uma empresa? Acho que a Nena foi muito feliz afirmando que a inovação ela existe quando ela traz solução para os nossos problemas, quando ela atende uma necessidade. E a inovação, quando ela vem para atender necessidade, ela não tem endereço da sua origem. Ela não precisa ter uma necessária identificação na sua origem. Ela precisa estar disponível para que resolva essa solução. E hoje o processo de inovação dentro do Brasil está extremamente atrelado à necessidade de um CNPJ. Alguém mais da plateia gostaria de fazer intervenções? Bem, eu vi como a Nazaré veio para cá, eu suponho que as outras trilhas também se encerraram. Eu gostaria de passar a voz de volta para a mesa para as considerações finais, então, já que estamos todos, de certa forma, encerrando. Façamos na ordem, então, Felipe. Por mim, as minhas posições já estão contempladas. Bom, Ricardo. Eu também conduzi as propostas, para mim acho que foi satisfatório, agradeço a presença dos que ficaram, que isso foi importante, e de todas as contribuições que nós tivemos no debate, dos professores, do CA, do Wagner, e todos que contribuíram de alguma forma para que este evento estivesse ocorrendo. Então eu agradeço em especial a Nilma, que aqui veio e contribuiu muito com as experiências dela, e a toda a mesa aqui. Muito obrigado. Bom, eu queria, mais uma vez, agradecer a oportunidade de estar debatendo esse assunto aqui tão importante aqui no quarto fórum. Acho que o nosso debate aqui foi significativamente importante e realmente daqui saiu várias sugestões sobre o tema e como nós devemos aprofundar aquele quinto ponto do nosso decálogo, que trata, então, da questão do desenvolvimento, enfim, trata da inovação. Acho que vários pontos aqui, tanto conceituais, quanto propostas que nós podemos fazer ao governo. Estou falando como conselheiro, né? Propostas que a gente pode fazer ao governo, propostas que eu acho que podem ser incorporadas pelo próprio CGI, por exemplo, como talvez programas de capacitação e empreendedorismo, enfim, de negócios focados na internet, ou formas de divulgar esses negócios, enfim, inovadores. Eu acho que, enfim, eu acho que nós cumprimos aqui o papel. Gostaria de agradecer os demais debatedores e principalmente para a Nena, né, que é a nossa convidada aqui, que deu contribuições excelentes aqui para o debate. Obrigado. Obrigado. Obrigado, boa noite. Nena, do you have any final words? I plan to come back for World Cup. Okay, that's not tourism information. I'm saying this because when I come back for World Cup, I would like to buy an application. I'm happy to pay for an application that would tell me where to eat native Brazilian food from any point I am. I want to buy an application that will give me in English language or in French or in all the World Cup country languages this kind of food. What is it made of? Where can I find it from the point that I am?
I'm happy to pay up to $20 to download that application on my phone. I'm happy to pay to see where are they selling what. I'm a woman, I love shopping, okay? From the geo-localized applications. Are you listening to me? So I'm here and I want to fix my hair. I want to find an application that tells me this is where you can get this service and this is how to get there. I'm happy to pay for that application. I'm coming for World Cup and I want to hang out with other team fans. Of course, you know my team is Côte d'Ivoire and Nigeria, okay? So I don't just want to hang out with fans of Elephants of Côte d'Ivoire. I want to hang out with other fans. I would like an application that will allow me to locate other fans and talk football with them. I want to see an application that shows me where they are doing free viewing, fun places in Sao Paulo or any of the other cities. So I'm surprised that at 2 months to the World Cup, there are no World Cup apps in this country. What's happening? We had a lot of these things in South Africa, and it was based on those. I said, if this thing can be this good in South Africa, it's going to be better in Brazil. And I haven't seen any World Cup apps to buy. I haven't even seen Brazilian jerseys being around the streets. How come people don't want to make money with this thing? Is this a government event or what? Thank you. Ok. Obrigado, senhores panelistas. Nena, pela participação. Senhores que ficaram na plateia até o final, muito obrigado. As contribuições da mesa estão sendo recuperadas e vão ser apresentadas num documento que vai ser em algum momento apresentado. Amanhã à tarde teremos essas respostas. Sim, estaremos todos aqui. Sim, acredito que sim, não. Bom, então muito obrigado. Nos vemos em breve, então.